E muitas pessoas estão de malas prontas para cair na folia. Na compra de pacotes de carnaval, é bom ficar atento para não ter qualquer decepção. Confira na reportagem de Gisele Loureiro. Blocos de rua, ensaios de escolas de samba, trios elétricos. Tudo pronto para agitar milhares de foliões durante os 4 dias de festa. Para a maioria das pessoas, o carnaval é sinônimo de alegria e diversão. Mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar certas armadilhas, principalmente na contratação de hotéis e pousadas ou na compra de abadás e ingressos. A dica é sempre desconfiar de ofertas mirabolantes. Rafael está de malas prontas para pular o carnaval em Salvador. O veterano se considera sortudo porque nunca teve problemas com os abadás que comprou pela internet. Eu me considero um sortudo, mas eu também tomo os cuidados, devidos para não ter problema nenhum. Eu já fui várias vezes no Carnaval de Salvador e nunca tive problema, nem na busca de abadás, nem com assalto, nada. Pensando na segurança, Carlos não abre mão de curtir o carnaval dentro dos blocos. Por isso, se programa com antecedência. Na hora de comprar pacotes e abadás, opta sempre pelos sites oficiais para evitar surpresas desagradáveis. Com tudo acertado, não vê a hora de cair na folia. A viagem está programada desde o ano passado, quando terminou o carnaval de 2010. A gente já programa de 2011. Eduardo também é cuidadoso. Como ele adora viajar, antes de fechar qualquer contrato, passa por uma maratona de pesquisa. Tudo para não estragar o passeio. Ele acredita que pequenos cuidados fazem toda a diferença. Vou checando todos os dados para ver até que ponto essas informações todas batem. Porque às vezes a agência de viagem quer te empurrar um pacote que não necessariamente é o que você está procurando, o que você espera. Então, assim, cada viagem tem suas peculiaridades e é um público diferente. Às vezes ela não está não tá te oferecendo o que você está procurando. Em Salvador, primeiro no ranking, na preferência dos foliões, o Procon está alertando os consumidores quanto aos seus direitos e os fornecedores quanto às regras para a concessão de produtos e serviços. Inicialmente, a primeira etapa tem caráter apenas educativo. Posteriormente, se for detectada alguma irregularidade, o estabelecimento vai responder a um processo administrativo e, dependendo do caso, a multa por violar os direitos do consumidor pode chegar a 3 milhões de reais. Bom, e aqui no estúdio a gente recebe o advogado especialista em direito do consumidor, Hugo Flávio de Almeida. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como a gente acabou de ver na reportagem, é comum nesse período de carnaval as pessoas comprarem pacotes de viagem, principalmente pela internet. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são os cuidados que a gente deve tomar ao fazer uma compra dessa pela internet. Certo. A reportagem falou bem que era tomar muito cuidado, Procurar... Hoje em dia se usa muito a internet para fazer essas compras, então procurar ver se aquele site é confiável, se ele é oficial, se ele tem autorização até mesmo dos blocos, se ele tem contato com esse hotel. Você tem a oportunidade de conferir ligando, procure o telefone fixo, ligue para o hotel e veja se aquela empresa trabalha com ele. Você tem várias formas de procurar ver se aquilo dali é verdade. Hoje em dia tem muita fraude na internet, não? Até então, conferir se realmente o pacote vai oferecer tudo aquilo, que está descrito lá no... Isso, assim. É importante você cercar o que tá sendo oferecido, para naquele momento que está sendo oferecido, tudo aquilo constar no contrato, horários, translado, café da manhã, o que foi oferecido, faça constar no contrato para ser a sua segurança, o contrato, Agora, outra coisa que é muito comum nesses períodos de carnaval, de feriado, principalmente agora no carnaval, são os aeroportos lotados. Todo mundo querendo viajar naquele dia que está disponível, a volta também. E acaba que atrasos nos voos. Não é uma exceção, Chega a ser muito comum ter esses atrasos. Agora, se a pessoa vier perder meio-dia ou um dia de folia, ela pode pedir uma indenização para a companhia aérea? Como é que fica essa situação? Sim, ela pode pedir o ressarcimento, o prejuízo que ela teve, o dano que ela sofreu, ela pode recorrer à justiça e cobrar isso daí. Porque se ela estava programada de chegar num certo horário e ela perdeu, é um momento que não tem como mais voltar. Então, aquele momento dali, ela já estava programada para comprar, ela deve procurar a justiça. Às vezes ela pode até procurar a empresa, mas as empresas ainda não têm essa política de negociar esse ressarcimento. Mas procure a justiça que
vai ser resolvido. Agora, e com relação ao aluguel de imóveis para essas temporadas, essas curtas temporadas, quais os cuidados, então, que o consumidor tem que ter? Porque nem sempre ele tem condição de ir lá pessoalmente conhecer aquele apartamento ou casa que ele está alugando. Isso acaba que é feito pela internet, né? Isso. Quais os cuidados, então, que ele tem que tomar nesse caso de aluguel de imóvel para temporada? Certo. O aluguel pela internet de imóvel para temporada, a maior reclamação é que o que consta no site não é bem o que ele está lá, né? Exato. Você vê as fotos têm uma qualidade diferente, às vezes é arrumado, é disponibilizado ali de uma forma que fique bonito. Você chega no momento, não parece ser daquele tamanho. Então, as fotos e o anúncio, ela pode te induzir a erro. Se isso acontecer, você pode pedir o cancelamento, até mesmo se você já deu até alguma garantia, aquilo deve ser devolvido, porque você foi feito acreditar que era uma coisa e quando você chegou era outra. Agora, se eu tiver surpresas ao chegar lá, como falta d'água, falta de energia, isso também eu posso pedir o dinheiro de volta? Pode pedir o dinheiro de volta, além do dano que você vai viver nesse momento, né? Porque às vezes você leva familiares ou vai um grupo grande de amigos e precisa todo mundo se arrumar e não consegue, deve buscar a justiça. Ok. E agora vamos a uma pergunta gravada nas ruas sobre esse tema. Vamos ver. Meu nome é Gilmar, sou vendedor. Eu gostaria de saber se eu comprar um abadá para uma festa e na hora da festa trocar o artista, se eu posso procurar a justiça. Nossa, já pensou? Ele vai lá justamente para ver aquele artista de última hora é outro. O que ele pode fazer nesse caso? Quando acontece esse tipo de situação, deve ter o cuidado de, como teve a troca do artista, não foi aquilo dali que ele contratou, comprou, né? Então ele deve reclamar posteriormente, ele pode até aproveitar daquele momento, mas depois ele vai ter chance de buscar uma recuperação desse prejuízo que ele teve. Tá ok. Agora, se o bloco também não sair naquele dia combinado e a pessoa for prejudicada, também caberia uma indenização? Cabe sim, porque o carnaval ele é um momento único, né? Então, naquele momento, se ele não pôde aproveitar, ele não vai ter como recuperar isso daí. Não é uma prestação de serviço, um equipamento que deu defeito, você pode trocar por um similar. Não vai ter o similar naquele momento, né? E agora, e essas festas, quando elas são em camarotes? Quando acaba a bebida, acaba a comida ou não tem o suficiente, como é que fica a situação desse consumidor que foi lesado de certa forma? No caso de acabar o serviço, o fornecimento do que foi prometido, ela deve procurar uma devolução proporcional do que aconteceu, da falta do serviço, né? Ela aproveitou tanto tempo, ela tem uma proporcionalidade do tempo que ela ficou devendo, além do dano que ela sofreu, porque, mais uma vez, a viagem dela foi prejudicada. Tem que ter alguma testemunha para ela realmente comprovar que acabou a bebida, acabou a comida naquele camarote? Interessante buscar provas, né? Porque na justiça tudo precisa ser provado. Procure pessoas ao seu redor, anote o telefone, guarde endereço, nome, que isso vai ser importante no processo. Entrar numa ação conjunta também, né? Seria interessante. Pode sim acontecer. Ok, agora mais uma pergunta sobre o tema, confira. Eu sou Samuel, motorista. Eu só queria saber se é permitida a venda casada. Pois é, acaba que acontece muito isso em clubes, principalmente. A pessoa compra um pacote de carnaval, mas ela fica vedada a usar aquilo naqueles 4 dias. Não necessariamente ela quer curtir os 4 dias de folia. Como é que fica essa questão da venda casada? A venda casada ela é quando você é forçado a comprar um produto que você não quer. Você está comprando um e eles te implicam em comprar outro produto que você não precisa. Mas tem que tomar cuidado que, por exemplo, às vezes você vai comprar um camarote, tudo incluído no camarote. Ah, não, eu não quero... Bebida alcoólica, por exemplo. Por exemplo, não. O serviço daquele camarote é tudo incluído. Se você vai consumir ou não, isso fica a seu critério. Mas, por exemplo, se você não quer um camarote com bebida incluída, você pode procurar outros de outras opções. É o serviço, é a característica. Não é uma venda casada, não necessariamente. Nesse caso não, porque é o produto em si, tá tudo incluído. Então, seria uma venda casada no caso, ele te forçar a compra de um abadá. Compre esse camarote, mas para isso você tem que comprar o abadá também. Você não precisa daquele abadá, então você pode recusar essa venda. Agora, voltando um pouquinho àquela questão que a gente estava falando antes dos aluguéis para temporada. Certo. O proprietário do imóvel, ele pode pedir um cheque calção? É comum, né? Eles exigirem um cheque calção. Isso é permitido? É permitido, contanto que tem um limite razoável, né? Se busca o cheque calção para
cobrir as despesas, por eventualidade, se quebra alguma coisa dentro da casa, um prejuízo do dono da casa, para aquilo dali ser coberto. Então, é permitido, mas tem que ser razoável. Ok, e vamos conferir mais uma dúvida. Oi, meu nome é David. Eu gostaria de saber o que acontece se eu for agredido ou assaltado dentro de um camarote carnavalesco. Nossa, complicada essa questão, né? É, sim. Como é que fica a situação desse consumidor que foi agredido ou foi assaltado, enfim? Olha, nesse caso do camarote, o camarote é buscado pelo ponto privilegiado, pelo serviço de fácil acesso e pela segurança, né? As pessoas que não querem brincar no chamado pipoca ou na rua, eles buscam o camarote para ter a segurança, o conforto daquele local. Então, já está incluído nesse serviço a segurança, faz parte do camarote fornecer a segurança. Então, se acaso acontece de você sofrer uma agressão, uma briga, algo do gênero, assalto, coisa do gênero, o camarote ele tem que zelar pela sua segurança. Então ele acaba sendo responsabilizado por isso? Sim. De certa forma? Ele é responsabilizado, a não ser que seja culpa da pessoa, por exemplo, se foi ele que iniciou a briga, ou se ele não se protegeu, ele deu chance para isso acontecer, ele foi o motivador, né, disso daí, então o camarote não tem essa culpa. Tá certo. Agora falando um pouquinho sobre esses produtos que a gente usa muito no carnaval. Spray, espuma, confete, fantasia, enfim. Se eu tiver algum problema, se me machucar, se me deixar intoxicado, eu reclamo aonde? Quem me vendeu ou no fabricante desse produto? Você pode cobrar dos dois. Tanto o fornecedor quanto o fabricante, eles são responsáveis conforme o Código do Consumidor protege. Mas as pessoas já devem ter o cuidado para ler o rótulo, ver se aquele produto é adequado para criança, para adulto, se ele tem produto químico contém veneno, Sim. substâncias inadequadas ali, ela já pode tomar esse cuidado. Hoje em dia tem muito uso desses produtos, mas a maioria vem da China, não tem o mesmo cuidado, Sim. não passou pelo crivo do Inmetro. Então tem que ficar atento, tem que né? ficar atento. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista e tenha uma ótima tarde. Obrigado.